galera, tudo bem? Aqui é a Ellie, da Vida da Ellie, e eu vou falar pra vocês sobre discos hoje. Eu sou apaixonada por discos, eu sempre quis ter disco desde que eu comecei com o aquarismo, desde que eu fui na primeira loja escolher peixes pra dar de presente pra uma pessoa, que eu me apaixonei por eles, né? Eles estavam no aquário. Eu já falei essa história pra vocês no vídeo que eu conto sobre uma história no aquarismo e sobre o Jack Dempsey. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar coisas que te ajudam a escolher o disco, coisas que ninguém fala sobre como você escolher um disco e como você ter algumas coisas do aquário para ele. Primeiro, existem 3 espécies de discos. Eu vou colocar elas aqui. Então, os discos, eles são do gênero Sympsodon. Então, as espécies de discos, uma delas é o Sympsodon aequifaciatus. Uma outra espécie, ela é a Sympsodon discus. E a outra é o Sympsodon tarzu. Esse Sympsodon tarzu é uma espécie relativamente nova, né, que foi classificada mais recentemente. Eu queria dizer sobre os discos ainda mais, que além das espécies que eu falei para vocês que existem algumas subespécies. Dessas subespécies, nesse mapa aqui, vocês podem ver de onde eles vêm, né, as regiões, né, ali na bacia amazônica, os rios dos quais eles vêm, né, por exemplo ali os reques, né, que é aquela cor meio rosa, né, meio violeta. Você pode ver que tem o Rio Canumã, Rio Abacaxi, Maués, Rio Branco, tem vários rios. As outras cores de discos, elas também se localizam em outros rios, né? E aí vocês podem verificar nesse mapa aqui, na verdade está escrito em alemão, que ele tem ali aquele hot brown. Então ali seria o disco vermelho e o brown, né, o marrom, e o blau, que seria o azul, e o grão, que seria o verde, né? Então ali são mais ou menos as regiões de onde eles vêm. Lembrando que os selvagens, eles vêm com essas cores e eles são subespécies, né? Então não é uma mistura que alguém selecionou, foi a própria natureza, né? Foi parando nesses afluentes do rio Amazonas e eles foram ali se desenvolvendo, as espécies e subespécies. Alguns deles, como eu falei, eles foram utilizados para criar os híbridos que nós temos hoje em dia. Por que a gente fala que os discos de aquário nossos são híbridos? O que é um híbrido? É quando você cruza uma espécie com outra espécie, aí ele gera um híbrido. Nesse caso, alguns híbridos, eles têm sim a capacidade de gerar filhotes férteis, e alguns híbridos não geram filhotes férteis, né? O hibridismo às vezes gera alguns problemas, alguns defeitos genéticos, etc. Mas aí no caso do disco eles misturam bastante e nós temos aí as variações de cor que nós temos agora. Em primeiro lugar, além disso, né, desses itens, existem 3 tipos de discos, vamos dizer assim, que você encontra no mercado. Na verdade isso vem mais referente de onde eles vêm. Tem os selvagens, como eu já disse, vêm da natureza, eles não têm seleção, né, no padrão deles, eles vêm normalmente já do rio pescado ali pelo piabeiro. Vou deixar um vídeo no link aí se tiver, que fala uma matéria sobre os piabeiros, né? Pra você ter uma ideia, alguns piabeiros eles pescam, né, os bichinhos para depois mandar para as distribuidoras, etc. Eles acabam ganhando R$3 por peixe. E aí aqui você não encontra por mais de 50 um peixe, né? Então eles às vezes estão por lá pegando o disco e até passando fome. Correndo risco também, porque no mesmo lugar que tem os discos tem outros animais, tem as arraias com ferrão e tudo. E aí eles correm vários riscos. Mas então, tem os selvagens. Aqui você já consegue encontrar selvagens criados. Porém, eles não são criados com seleção, né? Eles colocam selvagens que vêm da mesma região e às vezes vendem já os discos criados, mas que são de origem selvagem. Ou você pode encontrar o selvagem mesmo que foi pescado e trouxe para cá. Os selvagens têm uma característica de ser bem mais sensível que os demais, né? Eles não têm anos de criação em aquário, eles não têm, às vezes, defesas tão fortes quanto as doenças que nós temos e não estão tão acostumados com o aquário. Porém, você pode ter aquários lindos e selvagens, que
são perfeitos e tem gente que já está criando alguns selvagens também e vendendo e reproduzindo esses selvagens, sem essa seleção que você vai encontrar nos híbridos. Os híbridos, como eu disse, eles são cruzamentos entre essas espécies e são seleções de anos para conseguir variações de cor, né? Depois eu vou ver se eu consigo. Eu queria muito achar um disso, um livro, que é esse livro aqui e esse também, mas eu queria muito mais achar o volume 2, porque ele fala de cores. Só que é um livro que só tem no exterior. Se alguém tiver ele em PDF ou tiver o livro e puder me emprestar ou mandar pra mim, manda por favor, que eu queria muito ler esse livro para saber um pouquinho mais. Mas o que eles dizem? Eles dizem que foi feita essa seleção e fala também dos pigeons, que derivam de um pigeon mais avermelhado, uma cor avermelhada que eles conseguiram. E nesse avermelhado eles conseguiram, só que o peixe tinha vários pontos pretos. Aí esses pontos pretos depois eu vou explicar um pouco melhor. E aí com o tempo eles foram cruzando e conseguindo mais variações, e esses pontos foram reduzindo, mas a maioria dos pigeons atuais eles têm esses pontinhos. Vamos continuar e vamos falar. Esses discos híbridos, a maioria foi selecionado no exterior, né? Então levaram os exemplares desses selvagens nossos para o exterior, e lá no exterior eles começaram a reproduzir para conseguir essas variações. Depois disso eles mandaram de volta essas variações para cá, né? Para vender aqui esses discos mais coloridos e tal, que são os híbridos que a gente conhece hoje. Só que lá no exterior eles continuaram reproduzindo aqueles discos, né, conseguindo as variações, e aqui a gente começou a criar esses que vieram do exterior. Então nós temos esses híbridos do exterior direto e nacionais, sendo que todos eles vieram da nossa bacia amazônica e todos os híbridos vieram de seleções no exterior. Então ainda são feitos, né, separados no exterior, e aí tem os discos internacionais, os importados, que vêm pra cá. Então quando você vai comprar os discos, tem 3 categorias de discos pra você, além, né, do disco em si, 3 categorias, além de terem 3 espécies diferentes. Você pode encontrar os selvagens, sendo que nele tem 3 espécies diferentes. Você pode encontrar os híbridos, sem contar as variações de cor, né? Você pode encontrar os híbridos nacionais e híbridos importados. O que acontece? As doenças de aquário, elas estão lá no seu aquário, estão lá no aquário do exterior, estão lá na natureza, e elas acabam sendo reproduzidas no seu ambiente aquático. Então o que acontece? Quando você mistura muito essas 3 categorias que eu falei, acaba dando problema, porque alguns têm mais resistência a doenças, a medicações, etc, e outros não. Então, o que acontece? Até o meu erro, que eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Eu misturei os discos nacionais, né, híbridos com os selvagens. Deu doença, né, o disco normalmente fica doente, você tem que tratar, e morreram todos os meus selvagens, porque eles são mais sensíveis. Ou eles trouxeram alguma doença com eles, e eles morreram, né, e contaminaram um dos meus nacionais que morreu também. Ou o nacional ficou doente e passou a doença para esses 2 e morreram os 3. Então é meio complicado, né? Então até em grupos eles falam para você não misturar importado com nacional também, porque lá no exterior tem outras doenças. Os discos importados, pelos que eles dizem, eles têm mais resistência a determinadas doenças, ou eles têm imunidade a algumas doenças que para eles já são simples. Podem até estar com ela no corpo, trazê-la para cá, mas ele não está afetado pela doença porque ele tem imunidade. E o disco nacional não vai ter essa imunidade. Então, você misturando, pode ser que os seus nacionais morram porque pegou uma doença do importado. Como pode variar, cada um pode pegar a doença do outro e morrer. Então, o que eles aconselham, né, o que seria mais indicado, é você escolher uma só e criar uma só. É bem mais certeza que vai dar certo e que você vai poder controlar as variáveis. Porém, nada impede que você tenha as 3 variações no seu aquário e dê certo. Mas é um ponto a se pesar, né? É orientado você escolher um dos 3. Então é isso que eu queria falar inicialmente sobre os tipos de discos que nós encontramos, né? Então eu espero que vocês escolham bem seus discos. E beijo pra todo mundo!
e tchau!